Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jurisdicast, o podcast jurídico do escritório Adriele Ferreira Soluções Jurídicas, com conteúdo de direito e informativo para você. Siga-nos em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Jurisdicast, o podcast do escritório Adriele Ferreira Soluções Jurídicas. Eu sou a doutora Adriele Ferreira, fundadora do escritório, especialista em direito tributário e processo civil, e o nosso escritório atua também com o modelo full service. Nós atuamos em vários ramos do direito, entre eles o direito administrativo, civil, empresarial, previdenciário, trabalhista, tributário e direito digital. Nós estamos com escritórios físicos em Abaetetuba, Belém e Cametá. Hoje eu falo aqui do nosso escritório em Abaetetuba, nossa querida Pérola do Tocantins. Nós temos também, nessa estreia, convidados que são os nossos associados. E eu gostaria de começar esse nosso primeiro podcast explicando sobre o projeto do que seria o Juridicast. O Juridicast ele vai ser um bate-papo que nós já costumamos fazer e nós disponibilizamos a estender esse bate-papo jurídico, onde a gente faz diversas abordagens de ramos do direito, mas de uma forma bem descomplicada, de uma forma para a gente realmente derrubar mitos de que o direito ele tem que ser algo inacessível e inalcançável. A gente vai fazer de uma forma bem descontraída, bem direta, e ao longo dos nossos episódios, nós vamos fazer convites também para que outras pessoas possam vir aqui, especialistas em suas áreas, e nos ajudar nessa contribuição de desmistificar um pouco, descomplicar o direito. Mas antes da gente começar o nosso Juridicast, eu gostaria de falar para que todos os nossos associados possam se apresentar e explicar um pouquinho sobre o que cada um faz dentro do escritório. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos Rodrigues, sou advogado, atuo na parte mais relacionada ao direito empresarial, auxilio as empresas em fiscalização, desburocratização e faço parte daqui da unidade de Cametá. Olá, gente, muito prazer. Eu sou a doutora Claudiane Cardoso, sou advogada, atuo principalmente com processos previdenciários, sou especialista em direito público e direito previdenciário também, e também tenho uma atuação como professora de direito constitucional para concursos, uma atuação um pouco mais voltada para o setor público, né? O pessoal que trabalha muito, que faz essas provas aí de concurseiro. Então, a gente está nesses dois ramos. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Crisna Alves. Eu sou advogada responsável pelo escritório de Belém do Pará. Sou especialista no direito e processo do trabalho. Tenho uma atuação no direito do trabalho e direito do consumidor. Então, gente, esses são os nossos queridos que estão responsáveis pelas nossas unidades. E hoje, para a gente estrear, nós escolhemos um assunto que é um tema que vem tirando o sono dos empresários e de alguns profissionais liberais. É um tema que fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí você deve estar pensando se esse podcast realmente é para você. Então, me responde aí. Sabe aquele simples cadastro que você pede na sua loja? Aquele nome, telefone, endereço que você pede para entregar uma mercadoria? E o contrato de trabalho que você faz com seus funcionários? Será mesmo que eles estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Esse é o assunto que nós vamos falar aqui no nosso Jurisdicast. A gente sabe que hoje em dia a maior parte da população tem as tecnologias, a internet como aliadas do seu dia a dia, né? Mas esse acesso da internet e essas tecnologias a um clique do smartphone de cada um, ele aumentou a acessibilidade às informações, isso é fato, mas também trouxe, né, alguns problemas. Nós vemos que aumentou nos últimos anos a incidência de escândalos com relação a vazamento de dados pessoais. E essa exposição ou fragilidade com relação à questão de vincular a imagem sem o consentimento de uma pessoa, né? Os crimes que a gente costumeiramente vê aí com relação à questão de clonagem de cartão de crédito. Agora a gente sabe, a gente vê bastante as pessoas reclamarem aquele Pix com uma cobrança falsa, né? Passa o CPF, o Pix está ligado à questão da chave pelo CPF, pelo celular. Então, essa facilidade
também trouxe os pontos negativos. E foi para isso que a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada, justamente para aumentar essa proteção quanto a esses dados. Mas antes da gente entrar com relação direta à questão da lei geral e o objetivo dela, a gente tem que entender quais são esses dados e o que são esses dados. Doutora Krishna, explica aí para a gente com relação a essa questão de dados, como é que a gente pode informar melhor aí o nosso ouvinte? A LGPD ela vai trazer uma definição sobre o que é dado. Dado é toda a informação relacionada a uma pessoa, como eu, você, e mais exemplificando, dado é toda a informação referente ao RG, ao CPF, endereço, idade, escolaridade. E a LGPD ela objetiva essa proteção para evitar a sua utilização indevida, como ocorria anteriormente à existência dessa lei. Como exemplo, nós temos o caso do Facebook, em que as informações de milhões de usuários foram vazadas e utilizadas indevidamente por uma grande empresa. Então, essa lei, ela vem definindo esse conceito de dados, que não é algo muito simples, né, para todo mundo fazer essa definição. Muitas pessoas acham que dados é somente o nome, RG e CPF. Mas a gente sabe também que dados, eles vão muito mais do que isso. Qualquer informação que possa individualizar ali aquela pessoa, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho mais, além dessa questão dos dados, qual é o objetivo real dessa lei dentro do cenário brasileiro? A gente sabe que no Brasil hoje é um tema novo, é um tema que está sendo debatido recentemente, mas a gente tem aí dentro do cenário mundial, né, o direito europeu, ele já tem um amadurecimento bem maior com relação a essa lei de proteção de dados. Eu vejo assim que a lei, ela objetivamente, principalmente proteger aquele usuário que depositou os seus dados pessoais em alguma rede, na confiança até mesmo de uma empresa. Então, o principal objetivo é essa questão de proteger, trazer essa maior segurança que antes não havia, quando não existia essa lei. Infelizmente, era muito comum ocorrer esses escândalos, até mesmo internacionalmente, nacionalmente, e não ter uma lei que parava essa pessoa que tinha o seu dado violado. Eu acho que é importante a gente contextualizar o ouvinte por que essa lei de fato surgiu, né? A gente tem hoje, no Brasil e no mundo, uma comercialização de dados muito forte. Quem nunca, eu trabalho muito com previdenciário, quando o cliente está aqui fazendo o processo previdenciário de uma aposentadoria, por exemplo, quando chega perto de sair o benefício dele, ele começa a receber um monte de ligações de bancos oferecendo empréstimo bancário, antes mesmo de ele ter o benefício concedido. Às vezes, já ocorreu determinadas situações em que o beneficiário, nosso cliente, recebe uma ligação do banco dizendo que ele já está aposentado e que oferecendo propostas de vários empréstimos, antes mesmo do cliente saber que o benefício foi concedido. E aí, quem nunca se perguntou como é que o banco ou qualquer outra instituição conseguiu essas informações? E aí entra o contexto dessa comercialização de dados. A internet ela aproximou muita coisa, avançou muita coisa, facilitou a vida de muita gente, mas as pessoas acabam não percebendo que essa ideia de serviço gratuito na internet é uma mera ilusão. O capitalismo, da forma com que a gente tem hoje, não dá nada. Não dá nada sem receber algo em troca. Então, quando a gente se torna um usuário da internet, por que essa nomenclatura é usuário? Porque, na verdade, esse usuário está consumindo algo e, na verdade, o produto do capitalismo, que seria algo pago, na verdade, somos nós, as nossas informações. Então, quando a gente baixa um aplicativo de forma gratuita, essa gratuidade é uma mera ilusão, porque aquele aplicativo está coletando esses dados. E esses dados, todas essas informações, vão traçar um perfil de uma pessoa. E esse perfil dessa pessoa pode ser comercializado para as mais diversas situações. A gente teve, inclusive, escândalos até mesmo no processo eleitoral, né? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil há essa desconfiança, nada foi provado ainda, mas há essa desconfiança. Então, por aí a pessoa começa a entender
como que essa lei surgiu para tutelar exatamente o quê? Para tutelar o consumidor, a pessoa em si, o indivíduo, desse tipo de prática, dessa comercialização aí, é uma forma de proteção. Então, hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz essa proteção para o indivíduo, porque os dados, assim como o nome é algo extremamente protegido, os dados sobre ela e o que torna ela, aquele ser humano, o perfil que traça, é algo extremamente importante e isso pode ser comercializado. Então, a LGPD ela vem nesse sentido de proteção. Por isso que aí, dependendo do nosso ouvinte, ele vai ter que se adequar, de fato, às regras gerais da Lei de Proteção de Dados. Tá. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a garantia da proteção das informações de qualquer pessoa. E ela acaba gerando uma obrigação daquele que vai receber as informações, vai coletar as informações, de informar para o titular do dado o que é que vai ser feito com ele. Então, bora pensar como seria um caminho, né, para se adequar nessa lei. Primeiro, a pessoa tem que saber como eu vou saber se eu tenho que me adequar a ela. Então, vou citar alguns exemplos. Se eu tenho um comércio e eu pego o dado de umas pessoas, de alguns clientes, que é para colocar no meu banco de cadastro, saber como é o histórico desse cliente, eu vou estar coletando dados dele. Então, eu vou precisar comunicar. A farmácia que passa a nota fiscal no CPF também vai precisar comunicar, porque ela vai estar mexendo com dados pessoais, né? Vamos lá, um profissional autônomo, né? Um contador. Ele vai fazer o contrato com o cliente, vai receber várias informações e, às vezes, vai precisar passar informações só para a Receita Federal ou para algum banco, por conta da atividade, né? Ela vai precisar informar. Então, tem que estar atento a essa obrigação, que é para não ter nenhum problema depois, ou com uma fiscalização, ou com uma aplicação de multa, que a gente vai falar mais para frente aqui para vocês, porque a lei, além dessas obrigações, prevê multa para quem descumprir o que ela determina. E multas pesadas, né, Marcos? E são multas altas, muito altas. Por exemplo, a multa mínima que a lei estabelece é de 2% sobre o faturamento anual. E a máxima vai até 50 milhões, né? Então, quem é que nesse período vai querer pagar uma multa alta dessa? Todo mundo Além está sendo da afetado. multa, né, doutor? Ainda tem a multa diária. São duas multas diferentes. Isso a gente está falando só da questão do órgão fiscalizador. Mas a pessoa que teve seus dados violados, ela também vai ter direito ela pode gerar o direito aí, um dano moral, a gente, dependendo da situação, gera também um dano patrimonial com vazamento desses dados. Então, a LGPD é uma lei que ela deve ser tratada com muita atenção e deve ser levada em consideração por todos os profissionais, porque tudo na vida da gente gira em torno de dados. Gente, se você tem uma empresa, independente do ramo que seja, você vai utilizar de alguma forma, uma hora ou outra, dados de alguém. Se você tiver uma pessoa que trabalha com você já vai ter acesso aos dados dessa pessoa no momento que você vai cadastrá-la. Então, deve ser atento, né? Essa questão com muito cuidado. E aí, a lei, ela trouxe várias nomenclaturas diferenciadas aí para a gente, né? A questão do usuário, dados sensíveis, tudo isso deixa, assim, ainda a população muito confusa. E a gente tem que dar uma esclarecida também nessas questões, né? A lei, ela vai trazer essa diferença entre esse dado, que são essas informações mais relacionadas à pessoa, e um dado sensível. O que seria um dado sensível? O dado sensível, ao meu ver, ele tem mais a ver com a intimidade daquela pessoa, com as escolhas pessoal daquela pessoa. Como exemplos, nós temos a convicção filosófica, religiosa de uma determinada pessoa, a questão racial, ética, dados médicos, dados biométricos, como é comum hoje, né? A pessoa ter a biometria, até mesmo em um ônibus, tem o reconhecimento biométrico. E até esse dado ele vai ter que ter um tratamento especial para evitar mesmo a sua utilização indevida. Então, a lei ela vai fazer essa diferença. E tanto esse dado, que eu considero um dado mais geral, que é de cada pessoa, e um dado sensível, eles vão ter esse amparo perante a lei. E essa questão, por exemplo, dessa manipulação desse dado, né?
A lei ela vai abranger desde o início até o final? Como é que fica essa questão da manipulação desses dados? A questão da manipulação do dado, a LGPD ela tem três figuras principais, né? Primeiro tem o controlador, que é ele que vai determinar o que é que vai ser feito com o dado, né? Se ele vai ser excluído, se ele vai ser repassado para alguém. Tem o operador também desses dados, que é ele que vai receber a ordem do controlador. E tem uma terceira figura, que talvez seja a que mais acaba precisando ter um cuidado maior, né? Que é a do chamado encarregado. É esse encarregado que, por exemplo, se ele receber uma notificação da própria agência de proteção de dados, é ele que vai ter que responder ela, e para isso ele vai ter que ter acesso a todas essas informações. Então, é importante estar observando todos esses critérios que a lei traz, para não ter nenhum problema depois para frente. Não é só a questão da multa, né? A questão da multa pesa, mas imagina que a empresa algum empresário não se adequa a essa lei e queira ter uma relação comercial com outra. E se essa outra empresa te pedir como é a forma que tu trata o dado dos teus clientes? Se tu não sabe responder, se tu não tem um procedimento sobre como faz o tratamento desses dados, vai perder o negócio, vai ser mais um prejuízo financeiro. Tem que ser pensado além da questão da multa, né? A importância da lei, ela é para assegurar tudo, tanto a proteção de dados, quanto a manutenção de relações comerciais. Foi uma lei bem pensada, né, doutor? Oi? Foi uma lei bem pensada, né? Foi bem Foi bem planejadinha. Acho que estava faltando no nosso cenário brasileiro aqui uma lei que pudesse ser voltada realmente a todas essas minúcias, esses detalhes, né? Isso. Até porque em outros países já tinha esse tipo de legislação, né? Com as características de lá, mas a gente precisou criar uma aqui, porque é uma tendência global até. Não é só no nosso país. Exatamente. O Brasil estava ficando para trás, e não no sentido apenas de proteção jurídica ou sentido tecnológico, mas no sentido econômico em si. Porque imagina que o Brasil começa a perder investimentos porque não tem uma legislação apropriada para tratar dessa temática. Então, o Brasil foi meio que obrigado a fazer essa regulamentação jurídica aí de proteção de dados. Então, a gente já falou aqui sobre... né? Exatamente. Já chega a tributação, que a gente já tem aí uma confusão gigantesca com relação às mercadorias, os serviços que são veiculados na internet. Exatamente. E isso é um marco importante, porque a gente falou aqui, o que são dados, a gente definiu que são dados, que são toda e qualquer informação a respeito de um indivíduo, que eles se tornam dados sensíveis a partir do momento que eles trazem uma característica peculiar sobre esse indivíduo ou tornam ele identificável. A gente falou também quem é que tem a obrigação de tratar esses dados de forma adequada, de acordo com a lei, que é qualquer pessoa física ou jurídica que mexa com aqueles dados de forma a ter algum retorno financeiro, econômico. Então, essa questão de falar da pessoa física que mexe com esses dados e tem um retorno financeiro, algum ganho econômico, é importante para tratar sobre o empresário, principalmente aqui no interior do estado, que não é formalizado, não tem um CNPJ. Então, eu não tenho uma empresa formalizada, então eu não tenho a obrigação de me adequar a essa lei, muito pelo contrário. De jeito nenhum, pelo contrário, né? Exatamente. Então, ainda que ele não seja formalizado, ele vai ter necessariamente que se adequar à lei. Para ele se adequar à lei... Até o pessoal que mexe com a parte digital, youtuber, influencer digital, que são outras profissões que estão entrando aí no mercado também pela tangente, não são regulamentadas. É algo que o pessoal do marketing também tem que se adequar. Então, imagina que todas essas empresas e essas pessoas físicas que mexem, que manipulam esses dados, eles precisam fazer primeiro o mapeamento da quantidade de informações que eles têm e, dentro dessas informações, quais dessas informações são relevantes para a LGPD, quais são considerados dados para a LGPD. Para ele fazer esse tipo de mapeamento, ele precisa ter um conhecimento jurídico elevado.
Então, sozinho, dificilmente ele vai conseguir fazer. E se ele tentar fazer sozinho, ele está se arriscando, porque aí lá na frente ele pode tomar uma multa que vai de 2% do faturamento anual dele até 50 milhões. Além dessa multa, ele pode ter uma multa diária, que vai variar de acordo com a fiscalização. E, além disso, ele ainda pode sofrer ações individuais na justiça das pessoas que são clientes dele, das pessoas Não que dá para brincar, né? estão registradas por ele. Então, são 3 formas de sofrer punição. E aí, imagina, se ele sofrer punição com tudo isso, ele dificilmente vai conseguir levantar. O que eu identifico que, então, uma infração, uma multa, dependendo da gravidade, que a gente ainda não pode mensurar, porque as multas vão começar a partir de agosto agora, né? Então, uma multa pode descapitalizar uma empresa. Ou seja, você está lá com seu negócio tranquilo e acha que a LGPD não é para você. Então, eu vou deixar lá para frente. A LGPD, ela está desde 2018. Então, já teve todo esse período para fazer a adaptação, né? Nós não vamos entrar mais no período. Será que vai chegar no momento da fiscalização, eu vou falar assim, não, por favor, órgão fiscalizador, me dá mais um período, porque não deu tempo. É difícil, né? Então, não dá para brincar de jeito nenhum com a LGPD. Existe uma máxima no direito, e que a gente sempre fala, é que não é permitido no Brasil ninguém usar como tese de defesa o desconhecimento da lei. Então, o empresário, a pessoa física, qualquer pessoa, ele necessariamente tem que conhecer. Aí o empresário ou o nosso ouvinte pode falar, mas eu não tenho a obrigação de ficar lendo lei todo dia, consultando o site do Planalto para saber qual é a informação. Nesse caso, a gente tem um jurídico para ficar assessorando nesse sentido. Então, o empresariado ele precisa tomar consciência de que ele precisa ter um assessoramento para dar conta de tudo. Sozinho, ele dificilmente vai dar. Então, é isso, gente. Muitas pessoas perguntam aqui para a gente, durante o nosso dia a dia, se realmente precisa estar atento a essas regras da LGPD, se não é só o pessoal que mexe com a internet, se não só as pessoas que estão mais voltadas para a área digital. Se você tiver um funcionário na sua empresa, como eu coloquei ainda há pouco, você já tem que estar atento a essas regras da LGPD. E aí, aquela situação. Mas eu não faço banco de dados, eu não tenho nada dos meus clientes. E a questão dos seus funcionários? Você acha que a lei, a LGPD, vocês acreditam que ela deu uma boa segurança para os dados desses funcionários dentro das empresas? Toda empresa, não importa o tamanho dela, uma pequena, uma média, uma grande, ela tem um banco de dados. Conforme a LGPD tem que ter uma proteção especial. Esse ponto ele está relacionado principalmente com a relação trabalhista entre um empregado e um empregador. Por que está intimamente ligado? Porque uma relação trabalhista existe fases. A fase pré-contratual, que é aquela fase onde, vamos dizer, vai ocorrer uma entrevista. Aquele empregado que está se candidatando a uma vaga de trabalho, geralmente ele vai ter que se submeter a uma série de perguntas, como onde você mora, onde você trabalhou, por que você deixou de trabalhar naquela empresa, e esse porquê você deixou de trabalhar naquela empresa pode ter como resposta um dado sensível. Olha aí, na fase pré-contratual, nenhum vínculo trabalhista você tem ainda, mas já tem essa questão de manipulação de dados. Olha a incidência da LGPD. Aí, o que acontece? Depois dessa fase pré-contratual, fase contratual, que é aquela parte de assinatura da carteira de trabalho, formalização do contrato de trabalho, em que inúmeras informações serão prestadas por aquele empregado para ocorrer essa formalização do vínculo. Depois vem a última fase, que geralmente é a fase pós-contratual, que é quando ocorre o fim da relação, seja porque aquele empregado ele foi demitido ou pediu demissão. E eu acredito, principalmente, que é a fase que vai gerar muita dúvida nas empresas. Por quê? Porque, como já foi ressaltado pelos meus colegas, nenhuma empresa, apesar de ela ter um banco de dados conforme a LGPD, ela vai ficar com esse banco de dados de forma indeterminada. Nenhuma empresa. Eu ia te perguntar, né? Sobre essa questão. E tempo é que dura esse período aí com esse banco de dados e o que fazer depois com esses dados?
Então, uma empresa ela pode ficar de forma indeterminada com os dados de um ex-funcionário. O que acontece? Infelizmente, a LGPD ela não trouxe expressamente o prazo em que você tem que guardar dados trabalhistas de um funcionário. O que acontece? Vai gerar muita controvérsia depois, né? Você vai ter que recorrer para os princípios da própria legalidade, da adequação. E é aconselhável, principalmente, a empresa ter um plano de gerenciamento de dados trabalhistas. O que acontece? É algo muito específico. Eu aconselho mesmo você ter um advogado atuando na área da LGPD. Com certeza ele vai fazer um aconselhamento, uma implementação muito boa, no sentido até preventivo. Por quê? Se você não tem aquele dado, você pode ter uma situação problemática mais lá na frente. O que acontece? Geralmente, quando uma pessoa é demitida ou ela pede demissão, é comum o fato daquele empregado ir à justiça. É comum. Como é que você vai se defender se você não tem mais os dados? Como é que vai ficar a defesa? E como nós sabemos, o direito do trabalho ele tem algo muito específico, que é o ônus de provar. Mas o que é isso, o ônus de provar? O ônus de provar está relacionado à obrigação. O empregador ele tem uma obrigação de provar. Por que ele tem essa obrigação de provar? Porque ele detém todas as provas. No caso de horas extras, ele que vai ter o ponto. Entendeu? Então, como é que eu vou poder provar isso se eu nem tenho mais os dados daquele empregado? Eu descartei de forma indevida. Então, é muito importante o aconselhamento, o acompanhamento de um profissional, principalmente que atua na área da LGPD, que é uma atuação muito específica. E essa atuação preventiva, com certeza, vai trazer muitos benefícios. Eu vejo que o cenário, eu estava falando agora há pouco, e eu fico lembrando assim, de momentos que a gente vive durante a advocacia. Vou fazer aí 10 anos de carreira já de advogada, e a gente, ao longo, está vendo essa transformação ocorrendo, né? Eu sempre costumava falar, e falo até hoje para os nossos clientes empresários. A gente tem que analisar, o empresário brasileiro tem que analisar um jurídico como uma forma de investimento da sua empresa. Não algo que eu só vou procurar um advogado quando eu já tiver uma ação ali, quando eu precisar ir já direto para o contencioso. Porque você investir num advogado que tem um conhecimento técnico específico para a sua empresa, isso vai lhe agregar muito valor mesmo. E dentro desse novo direito, essa nova visão jurídica, dentro do direito digital, onde todos estão inseridos, todo e qualquer nome de empresa está inserido nessa área, seja por meio dessa questão da LGPD também hoje, eu vejo a necessidade maior de você ter um suporte técnico jurídico especializado. É difícil, às vezes, uma pequena empresa ter um advogado ali dentro do seu quadro de colaboradores. O custo é bem maior. Mas, cada vez mais, a gente tem visto aí bancas que estão se especializando no modelo para dar um suporte para aqueles pequenos empresários. E isso é muito importante. Nós já estamos fazendo esse tipo de trabalho e a gente está ajudando muita gente, né? Mas a LGPD, a gente viu que é uma legislação que não vai ter retrocesso, e cada vez mais ela vai avançar, e as empresas, principalmente, vão precisar se adequar, porque ninguém quer que mexa no seu caixa, né? Exatamente. É muito melhor. Essa questão de a gente falar sobre a importância do empresário ou da pessoa física conseguir identificar e fazer esse controle de acordo com a lei, e ter um atendimento especializado do lado, é algo que ele precisa tomar cuidado. Porque como hoje em dia é essencial. O empresário, no geral, a empresa ela tem um ônus de provar, e a LGPD ela traz isso de forma expressa. A empresa, o manipulador dos dados, que vai ter que comprovar, como o doutor Marcos já havia falado, quais foram os dados que ele manipulou, como ele manipulou e se ele ainda os manipula. E de que forma que ele está fazendo isso. Então, se ele não tiver esse controle de forma organizada e gerando relatórios, por exemplo, como é que daqui a 2 anos, por exemplo, numa fiscalização, sei lá, bater na porta dele de surpresa, como é que ele vai comprovar isso? Porque, pensa comigo, hoje uma pessoa física pode querer se arriscar
e falar assim, mas eu sou sozinha, que ninguém vai bater na minha loja. Mesmo que eu trabalhe com crediário, o poder público não vai bater na minha loja para fiscalizar nada. Talvez não seja hoje. Pode ser daqui a 2, 3 meses. E aí já Mas a partir de agosto, né, Claudiane? A partir de agosto ninguém vai escapar. Exatamente. E aí daqui a 3 meses já tem 2 ou 3 meses acumulados de informação. E como é que ele vai fazer isso no momento em que o fiscal estiver lá? Não tem como. E aí... a gente sabe que não é a realidade dessas empresas, né? As empresas mais tradicionais, elas já têm ali um cadastro de anos e anos. E muitas delas ainda estão buscando, né, Marcos, a recuperação daquele crédito daquela empresa, estão tentando aí atrás correr. A gente passou por esse período de pandemia, muita gente deixou de pagar pagamento de crediário. Então, quer dizer, o empresário ele não vai sair, não vai simplesmente abrir mão de ter esses dados, né? Mas aí, de alguma forma, ele vai precisar se adequar e fazer com que não tenha uma aplicação de multa maior, né? Quanto mais dados manipula, maior a sanção. E já temos os órgãos fiscalizadores. Os órgãos fiscalizadores, para a gente dar uma dica já indo para o final do nosso bate-papo. Quais são os órgãos fiscalizadores que os empresários, os nossos ouvintes, têm que ficar atentos aí para a questão da LGPD? Todo mundo que estiver trabalhando com coleta de dados, ela tem que pensar o seguinte: eu vou ter que tratar o dado do outro como eu gostaria que tratassem os meus. Eu quero ter uma segurança, eu tenho que dar uma segurança, assim como eu queria ter uma segurança em relação às minhas informações. Então, o primeiro pensamento tem que ser esse, tá? Aí depois, com esse pensamento, a pessoa pode estar se perguntando, mas e aí? A gente já explicou, mas eu vou reforçar. Como é que eu vou saber que eu tenho que me adequar a essa lei? Eu não pego dado de ninguém. Às vezes a gente pode pegar dado de outra pessoa, guardar e nem perceber. Foi o exemplo que foi citado da farmácia, né? O CPF na nota. Quando vocês vão contratar alguém, vocês vão estar coletando dados dessas empresas. Passada essa fase, outra pergunta que pode aparecer, né? E aí, como é que eu vou ser fiscalizado então? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela criou a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela vai ser encarregada de fazer essa fiscalização, aplicar multa. Só que o nosso país é muito grande. Então, é muito difícil ela ter uma unidade em cada estado, cada município. Então, o que é que ela pode fazer? Ela pode autorizar que outros órgãos façam a fiscalização por ela. Por exemplo, o PROCON pode fiscalizar um mercadinho e exigir desse mercadinho um relatório onde a empresa comprove como é que ela trata os dados, desde quando ela coleta, quando ela vai transmitir e quando ela vai excluir esses dados. Tá? Uma farmácia pode ser fiscalizada pelo Conselho Regional de Farmácia, o de Medicina, pelo Conselho de Medicina. Então, vai ter fiscalização. Não adianta pensar que a lei não vai pegar para todo mundo, só vai pegar para a empresa grande, que não vai ser bem assim, não. A multa é pesada, então tem que se adequar, ela tem que pensar. É melhor prevenir do que remediar. Então, Com certeza, muito bom ter esse tipo de pensamento. A fiscalização próxima o pessoal imagina, né? É verdade, né? Nós já temos aqui, eu estava dando uma olhadinha, né, dentro aqui das nossas redes de internet aqui também, que a gente está ligado no digital, e a gente já tem até o conselho diretor, já todo instaurado da ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Quem está responsável é o Coronel Valdemar Gomes Ortúnio Júnior, foi indicado pelo presidente com mandato de 6 anos. Então, a gente já percebe aí que tudo já está andado. E logo no início, quando a gente estava ainda só cogitando fazer o podcast sobre a LGPD, e no início do ano, mais ou menos, a gente estava se perguntando, será que vão prorrogar? Será que não vão prorrogar? Porque a lei já tem mais de 2 anos aí e a gente não está vendo muito movimento e tal, mas já está tudo andado. Então, quando eles chegarem, já vai ser realmente para aplicar essas sanções a partir de agosto. Então, a gente está com um prazo aí curtíssimo, de praticamente 2 semanas, para que as empresas, os profissionais liberais possam se adequar. E eu tenho certeza que
as empresas adequadas vão ter aí a maior felicidade de, quando chegar aí uma fiscalização desses órgãos competentes, elas poderem dizer que estão tranquilas e não vão correr risco de incidir alguma multa, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, eu acho que as nossas maiores considerações, nossos maiores apontamentos com relação ao LGPD, a gente passou um pouquinho hoje no nosso Juridicast, nosso primeiro podcast aqui do escritório, e eu estava muito animada para a gente fazer essa gravação. A gente sabe que não é fácil, dentro de uma rotina de advocacia, a gente parar esses minutinhos. Ao longo da semana, tivemos vários entraves, de repente grava, de repente a internet falha, de repente chega cliente, mas mesmo assim nós persistimos, porque a gente entende que a advocacia, ela tem essa missão maior, que é de compartilhar o conhecimento com as pessoas. E eu espero que nós tenhamos conseguido repassar um pouquinho desse conhecimento para vocês, para os nossos ouvintes, e nós vamos nos programar para fazer quinzenalmente, inicialmente, e posteriormente a gente pode reduzir. Mas o importante é que a gente possa realmente trazer esse conhecimento, desmistificar o direito para as pessoas que muitas vezes deixam de acessar por falta de uma orientação, por falta de um alerta jurídico. Então, gente, já para a gente finalizar, queria agradecer a todos vocês que disponibilizaram esse tempo. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, pedir para que eles nos acompanhem também nas nossas redes sociais, que a gente vai ficar publicando e divulgando. Quando tiver um novo podcast, a gente vai colocar lá. Doutora Adriele Ferreira, tudo junto. No Instagram, no Facebook. Os nossos clientes, a gente já divulga dentro dos nossos status também do WhatsApp, sempre notícias, novidades. E é isso, gente. Eu vou abrir um pouquinho também da palavra para vocês se despedirem e a gente já vai finalizando também aqui o nosso primeiro podcast. Bom, eu queria agradecer a participação. Acho que é um projeto inovador, principalmente para o interior do estado. Em Belém também tem, mas são poucos. Mas a ideia por trás de toda essa organização, de toda essa gravação, de todo esse projeto, é levar a informação de fato para os diversos públicos. A gente desmistificar aquela informação que só chega pelo grupo de WhatsApp, que muitas vezes é distorcida. Então, a gente leva de qualidade, porque a advocacia também tem uma função social importante, né? E aí a gente faz o juramento que a gente fez quando pegou a vermelhinha, a OAB, que é levar, de fato, uma informação, um conteúdo relevante para a sociedade e alertar sobre diversas situações. Eu espero estar junto com vocês aí durante esse longo período que o podcast só venha a crescer. Tá só começando, hein? Exato. É só o começo. Ao mesmo tempo que eu compartilho informações, eu aprendo também com os colegas e, por via de consequência, acaba que nós conseguimos passar informações para tudo que é público. E essa informação pode chegar até a pessoa que é muito ocupada, que pode estar trabalhando, escutando. Então, é o objetivo maior mesmo da advocacia. Assim. E o podcast, ele tem esse objetivo de atingir qualquer público, não importa se você tem um conhecimento jurídico ou não. Então, eu fico muito honrada de poder ajudar de alguma forma. Eu queria agradecer também na participação do podcast. A gente está aqui disponível para tirar essas dúvidas, né, que a gente vai apresentando temas novos. Hoje foi a LGPD, amanhã pode ser um outro tema que também seja de interesse de empresário ou do cidadão, para todo mundo. Então, é importante estar atento aí a qualquer tipo de atualização que a gente for trazer para vocês, tá bem? É isso, gente. Eu acho que o recadinho final que a gente vai deixar aqui, já finalizando o nosso assunto, nosso primeiro Juridicast, é que a LGPD, ela estabelece que não importa se a empresa é grande, se a empresa é pequena, desde que essa organização esteja ali tratando os dados de pessoas, de consumidor, de funcionários, é necessário e urgente a sua adequação. Então, fica a dica aqui do escritório, fica a dica dos nossos membros aqui do escritório, nossos associados, nossos colegas, nossos amigos, para que
as empresas não venham aí a ter prejuízos maiores. Vamos procurar um atendimento especializado de forma emergencial, porque a partir de agosto, agora desse ano de 2021, já estarão valendo as aplicações de multas com relação à LGPD. Um grande beijo para todos, muito obrigada pela companhia e até o próximo podcast do Escritório Adriele Ferreira.